Oi, gente linda desse canal. Como vocês podem perceber aqui no título do vídeo, hoje é um assunto assim um pouco delicado, sabe? De se falar. Por muito tempo eu tenho sentido no coração de fazer esse vídeo, sabe? Mas eu tenho relutado contra isso, sabe? Mas eu senti no coração que era necessário. Ainda que não veja, sabe? Mas pra colocar pra fora, pra ser meio que um desabafo, sabe? Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, sabe? Eu vou tentar resumir pra não ficar tão longa, sabe? E eu vou tentar não chorar, né? Já querendo chorar, porque por muito tempo foi algo muito difícil pra mim, sabe? De falar, algo muito difícil de... Eu nem sei dizer. Esse vídeo não tem roteiro, tá, gente? Eu não sei dizer em palavras, sabe? Mas foi algo muito difícil que eu, muito tempo da minha vida, sabe, eu não soube, sabe, lidar, eu não soube, nem sequer tinha consciência de que era necessário trazer isso pra fora, até mesmo pra me libertar, sabe, do sentimento da falta de perdão para com essa pessoa. Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar do início de forma resumida para não ser um vídeo tão longo e cansativo para vocês. Eu tinha, assim, basicamente, eu vou tentar não chorar, basicamente 2 aninhos, né? 2 anos, que é a idade que meu filho tem hoje. E a nossa mãe, a minha mãe, ela nos abandonou, ela me deixou, eu e outra irmã minha, que é a única irmã que eu tenho por parte de pai e mãe. Tem outros irmãos, mas ela em específico é a única. Nos deixou com o nosso pai, eu tinha 2 anos e ela tinha 3, sabe? E até então nunca mais tivemos relacionamento, tivemos contato, nem sequer de ver fotos, assim, é uma pessoa que totalmente estranha pra mim. Hoje eu tenho 33 anos, vou fazer 34, então são basicamente 32 anos que eu não a conheço, que eu não, até o presente momento, não tinha nem sequer notícia, nem sequer conhecimento de nada sobre ela. Pelo contrário, as únicas coisas que eu sei, que eu sabia a respeito dela, eram as coisas que o meu pai me contava, né, e não eram boas, sabe? E ele fazia de forma errada, né, de contar pra uma criança algo tão forte, sabe? Que eu lembro a frase que ele sempre falava pra gente, que ela deixou a gente com ele, que não queria criar cão de ninguém. A frase especificamente é essa, né? Que deixou para ele pegar as filhas dele, que ela não iria criar cão de ninguém. E a gente cresceu com isso na cabeça, né? Porque o nosso pai, ele sempre falava dela, mas falava sempre coisas ruins. A gente sempre ouviu somente a parte dele, que era a parte que a gente tinha contato, que foi quem nos criou, foi quem nos ensinou, sabe? Com todos os defeitos, mas também ele fez a parte dele. Hoje eu tenho esse conhecimento e entendimento disso, né? Discernimento disso. E nós não tivemos nenhum contato até então com ela. Nunca foi uma pessoa, pra mim, é uma pessoa estranha, uma pessoa que, se eu visse por aí, eu não reconheceria, porque imagina, 2 anos de idade, você ser abandonado pelo pai ou pela mãe. Não tenho lembranças, não tenho recordações. Até o presente momento não tenho, sabe? Pra mim é uma pessoa estranha. E eu carreguei isso muito tempo da minha vida, sabe? Muito tempo oculto. Desde muito cedo eu desprezei ela no meu coração profundamente. Tanto quanto ela me desprezou. Eu decidi muito tempo atrás, sabe? Que pra mim ela não existia, que eu não tinha mãe. E eu cresci falando isso pra todo mundo, que eu não tinha mãe. Quando me perguntavam sobre isso, eu simplesmente falava que eu não tinha mãe, porque ela havia nos abandonado, então ela nos rejeitou e eu decidi rejeitar ela mais ainda. E isso perpetuou pela minha vida por muito tempo, sabe? Isso atrapalhou muita coisa na minha vida, porque isso influenciou nos relacionamentos, influenciou em muita coisa, sabe? Na maneira como eu tratava, na maneira como eu agia com as pessoas, sabe? Sempre na defensiva, sempre me protegendo, sabe? Sempre aquela questão de, eu que tenho que abandonar, não ser abandonada novamente. Então, automaticamente acabava tratando as pessoas da mesma forma que eu sentia, sabe? Com a dor que eu carregava aqui dentro, eu acabava ferindo as pessoas. E muito tempo foi assim, sabe? A minha relação com o meu pai também não era boa, sabe? Eu cresci com essa revolta, porque ela nos deixou, nós tínhamos 2 anos de idade, a minha outra irmã tinha 3. Então nós fomos desde então criada por madrastas, por inúmeras madrastas.
pessoas assim um tanto difíceis, sabe, complicadas, e foi algo muito difícil pra mim, foi muito difícil pra nós, sabe, toda essa criação, toda essa confusão, um relacionamento, uma base familiar totalmente desestruturada, e isso seguiu durante muito tempo até a vida adulta, sabe, até a vida adulta, até que em 2020, o meu pai, ele faleceu. Eu perdi o meu pai para o Covid, e isso me causou uma dor maior ainda, porque a dor não somente da perda, mas a dor do remorso, por não termos tido um relacionamento, sabe, saudável, e não tivemos a oportunidade de restaurar isso, sabe. Hoje em dia eu lamento, hoje em dia eu peço perdão para Deus pelas minhas falhas, que eu não tive sabedoria. Na verdade eu era imatura, né? Hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente do que eu tinha hoje. Mas enfim, 2021, quase um ano depois, eu entreguei a minha vida para Jesus, e isso mudou completamente a minha história, sabe? Completamente. Mesmo, e eu não tô falando isso para que vocês me vejam como vítima, porque eu não gosto, eu não quero a pena de ninguém, sabe? Eu acho que isso não é bom, sabe, nem pra mim, nem pra o outro sentir pelo outro, só pelas outras pessoas, sabe, mas pra, de certa forma, desabafar, sabe. Em 2021 eu tive esse encontro com Jesus e tudo mudou, gente, tudo mudou, sabe. O Senhor restaurou o meu coração, restaurou muitas coisas, sabe, a minha vida por completo. Só que ainda tinha uma coisa, gente, uma coisa que ficou muito, muito, muito oculta, que nem sequer eu tinha noção, sabe, disso no meu coração. E isso me veio recentemente, há basicamente um mês atrás. O Senhor tem falado muito comigo. Eu tô recapitulando um pouco a história para vocês entenderem o contexto, sabe. Há alguns meses atrás, sabe, o Senhor tem falado muito ao meu coração, tem acontecido coisas na minha vida, sabe, de questão de saúde, provação na área da saúde, que Deus tem falado ao meu coração para me sondar, para me trazer ao Espírito Santo para sondar o meu coração, para ver que de fato tem aqui dentro que deveria ser trazido para fora, porque tem algo aqui que o Senhor trazendo para fora e eu não tinha consciência. E adivinha o que era? Era sobre a minha mãe. Era sobre o relacionamento com a minha mãe. E era algo, gente, que vocês devem me perguntar, será que você perdoou ela? Não, eu não perdoei. Mas não porque eu decidi perdoar, eu não perdoei porque eu nem sequer tinha consciência da existência dela. Gente, eu desprezo, foi um desprezo tão profundo no meu coração em relação a ela. É que como se ela realmente não existisse pra mim, e o Senhor trouxe isso ao meu coração recentemente, sabe? Que isso não estava me fazendo bem, que isso não me fazia avançar, sabe? Crescer emocionalmente, espiritualmente diante do Senhor. E o Senhor tem trazido isso, trouxe isso pra mim, que era algo que estava tão oculto no meu coração, um desprezo tão profundo, que era algo óbvio, né? Era algo óbvio, mas que eu não tinha consciência de que precisava perdoar essa pessoa. Eu já havia perdoado meu pai, pedido perdão a Deus pelo nosso relacionamento, que nunca sempre foi tão conturbado, mas todas as vezes que me vinha a relação sobre falta de perdão, será que eu preciso perdoar alguém ainda? Não me vinha ela na cabeça, mas o Espírito Santo um dia, colocando meu filho pra dormir, me trouxe, eu orando, sabe? Porque Deus tinha usado uma pessoa pra falar comigo, olha, ora, pede ao Senhor pra Ele te trazer à luz isso, sabe? Se tem alguma falta de perdão, se há alguém que você precisa perdoar. E certo dia, eu colocando meu filho pra dormir, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou assim, parece que foi um estralo, minha gente, assim, minha mãe. E eu, assim, fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma mãe. Eu tenho uma mãe, apesar do abandono, do desprezo, eu tenho uma mãe. E o Senhor tem tratado muito meu coração, sabe? Em relação a isso, pra me curar de fato, porque o perdão, ele não é pro outro, o perdão é pra você se libertar daquela dor, é pra você se libertar daquela mágoa que tá ali dentro, sabe? Eu disse que eu não ia chorar, me perdoe, gente, me perdoe. E o Senhor tem falado muito forte ao meu coração esse último mês, sabe? Me trouxe a consciência de que eu precisava perdoar a minha mãe. Era uma pessoa que eu nunca perdoei. Como é que eu vou falar do amor de Deus para as pessoas se eu não perdoo elas? E o Senhor trouxe isso muito forte ao meu coração. E eu tenho orado desde então por isso, sabe? Para me perdoar verdadeiramente, porque às vezes a gente diz que perdoa,
mas o coração ainda dói e pesa. E eu tenho pedido a Deus, sabe? E eu tenho declarado, eu tenho falado assim, eu decidi perdoá-la, Senhor. Eu a perdoo pelo desprezo, pelo abandono. Eu não sei o lado da história dela, eu sempre ouvi o lado do meu pai. E nunca foi bom. Sempre foi algo muito pesado e ele falava sempre pra gente desde pequenininha isso. E eu não tive a oportunidade de ver o lado dela. Hoje eu tenho uma cabeça, um coração totalmente diferente, graças ao Senhor. Não é porque eu sou uma pessoa boa, porque é Deus que é bom e Ele tem trabalhado muito na minha vida, sabe? E me trouxe isso à consciência, que eu precisava, sabe, ir atrás, que eu precisava perdoá-la verdadeiramente. E recentemente eu fiz isso. Eu acho que tem umas 3 semanas mais ou menos, eu fui atrás dela. Eu consegui o número dela e consegui o número do esposo dela, só que ela não me retornou. O esposo dela me respondeu, fui perguntando coisas, né, porque imagina, a vida toda sem crescer sem mãe, eu não sabia nada da minha história, querendo ou não, é uma parte muito importante e essencial da minha história, e eu não sabia nada da minha história, até hoje eu não sei, né. E eu conversei com o esposo dela, só que ela não me respondeu. Ela até agora, já fazem acho que 3 semanas e ela não me retornou. E ele disse, sabe, que ele me falou, o esposo dela, que no tempo dela, ela vai, quando ela estiver pronta pra isso, ela vai entrar em contato comigo, ela vai me ligar, e eu tenho aguardado, sinceramente, por esse momento. Não pra julgar, não pra ficar questionando nada, mas simplesmente pra dizer pra ela que eu a perdoo verdadeiramente. Que eu a perdoo verdadeiramente. Pelo abandono, pelo desprezo. Eu também peço perdão porque eu desprezei. Peço perdão primeiramente a Deus porque eu a desprezei profundamente no meu coração. E isso ficou muito oculto ali. Que só o Espírito Santo, graças ao Espírito Santo de Deus, me trouxe isso. Pra me ter paz. Eu não estava tendo paz. Eu estava adoecendo fisicamente, emocionalmente. Sem ninguém sequer saber o porquê, o motivo. Eu vou tentando chorar. Mas o Senhor me trouxe, sabe? O Senhor tá trabalhando no meu coração, tá agindo na minha vida e me trouxe isso sobre a minha mãe. E eu a perdoo. Eu não tive a oportunidade de falar com ela, porque ela não quis. Até então, ela ainda não está pronta, segundo o esposo dela. E eu aguardo isso, eu aguardo esse momento para poder dizer nos olhos dela que a perdoo. E eu a perdoo, gente, não porque eu sou uma pessoa boa, não porque eu sou algo extraordinário, mas eu perdoo porque eu recebi o perdão de Deus. E se não perdoarmos as pessoas, Ele não nos perdoará. Então eu perdoo porque Deus me deu a força para isso. Deus me direcionou para esse perdão, gente, para me receber, para me libertar, sabe? Desse peso que eu tenho carregado no coração por muito tempo. E eu não perdoei ela antes, não é porque eu, por amargura, por rancor, por nada do tipo, é porque estava tão profundo o desprezo que eu tive por ela, que eu nem tinha consciência que eu tinha uma mãe, da existência dela. Olha o tamanho do desprezo do meu coração. Então eu nem tinha consciência de que, nossa, eu tenho mãe, eu preciso perdoá-la. E o Senhor tem falado no meu coração e tem tratado isso, sabe? E me fez decidir, sabe, que eu a perdoo. E eu falo isso constantemente nas minhas orações, que eu a perdoo, eu perdoo você, minha mãe. Se porventura a senhora assistir esse vídeo, me reconhecer, saiba que a senhora tem o meu perdão sincero e verdadeiro. Eu espero em Deus que um dia a gente possa se encontrar, sabe? E se abraçar, e eu possa dizer isso olhando nos seus olhos, que a perdoo. Eu a perdoo, eu não sei os seus motivos, eu não sei o que a senhora passou de fato, eu só sei as histórias da versão do meu pai, mas saiba que eu a perdoo profundamente e verdadeiramente no meu coração, e que eu desejo que a senhora tenha uma vida de paz, uma vida de vitórias e uma vida de alegrias no Senhor, assim como eu tenho, assim como eu estou tendo, porque o Senhor tem me trazido essa força, essa sabedoria e tem me direcionado em cada passo, inclusive a fazer isso que eu estou fazendo agora, gravar esse vídeo para vocês, para contar um pouquinho dessa história, sabe? Mas não é uma história de perda, é uma história de vitória, gente, é uma história de vitória, porque há muito tempo eu achei que eu não era capaz de muita coisa, inclusive de ter uma família, de ser mãe. Eu nunca me vi mãe, porque eu nunca tive referência de mãe na minha vida. E o Senhor foi tão bom comigo, que me resgatou,
que me deu uma família abençoada, que me deu um filho lindo, gente, maravilhoso. Meu filho é uma bênção. Eu sempre falo pra todo mundo que ele me ensina mais do que eu ensino a ele, sabe? Todos os dias eu aprendo muito, muito, muito com ele. A ser uma mãe melhor, a ser uma pessoa melhor, a ser mais carinhosa, a ser gentil e amável, porque pra mim sempre foi muito difícil, sabe? Isso porque eu sempre não fui criada sem amor, sem carinho. E eu sempre cresci essa pessoa, sabe? Arisca, sempre me defendendo, sempre fugindo, sabe? E eu conheci o Senhor, como eu falei pra vocês, eu entreguei a minha vida pra Jesus e tudo mudou, tudo foi restaurado, sabe? Então esse vídeo não é um vídeo de triste, é um vídeo de alegria, é um vídeo de vitória, porque apesar de tudo isso, apesar desse abandono, de tudo isso que aconteceu, eu creio que tem um propósito muito maior sobre a minha vida e que hoje eu tô aqui graças a tudo isso que eu passei. Hoje eu tenho um coração e a mente uma mente diferente. A mente que eu tenho hoje, a forma que eu penso hoje é graças a tudo que eu passei, que o Senhor permitiu, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que o propósito dele se cumprisse na minha vida. E hoje eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu sou uma mãe que busca sempre ser e dar o melhor pro meu filho e tem uma família muito abençoada por Deus. Eu sou grata por tudo isso. E eu espero no fundo do coração que um dia eu possa encontrá-la pessoalmente, encontrar minha mãe e dizer pra ela que eu a perdoo, sabe? Que eu a perdoo. Eu quero que ela sinta essa mesma paz que eu tô sentindo aqui. Eu quero que essa paz invada o coração dela, sabe? Que ela possa descansar em paz, porque eu acho que talvez ela não tenha essa paz, sabe? Assim como muito tempo eu não tive essa paz no coração, sabe? De poder pensar em sequer lembrar da figura materna na minha vida. É algo que estava tão profundo, tão perdido, sabe, no meu coração, mas que doía. Era uma dor que se manifestava de outras formas e eu não sabia o que era, e o Senhor mostrou pra mim. E hoje, não hoje especificamente, mas eu liberei o perdão pra ela, eu libero o perdão pra senhora, eu desejo que a senhora experimente dessa mesma paz que eu estou experimentando agora, sabe? Uma paz verdadeira, uma paz que só Deus pode nos oferecer. Eu tentei resumir um pouquinho, gente, de forma resumida, mas basicamente essa é a minha história. Não, como eu falei pra vocês, não é uma história de tristeza, é uma história de vitória, porque apesar de tudo isso, hoje eu vivo uma vida abençoada por Deus, eu tenho uma família abençoada por Deus, e eu digo pra você, pra finalizar esse vídeo, se você tem alguém que você não perdoou, que você tem guardado essa mágoa no coração, libere esse perdão, fale com essa pessoa, não porque ela mereça, porque ninguém é merecedor de nada, e a gente tem tudo, sabe? Porque Deus é bom, porque Deus nos dá, porque Deus dá graça, força. E a gente nunca consegue sozinho. A gente não consegue, humanamente falando, a gente não consegue sozinho perdoar alguém que nos feriu, alguém que nos machucou. A gente não consegue sozinho. Mas com a ajuda de Deus isso é possível. Então, se você tem algo no coração, uma mágoa com alguém em relação a uma pessoa, seja essa mágoa grande ou pequena que você carrega no seu coração, busque no Senhor se libertar disso, busque o perdão verdadeiro, sabe? Para que você tenha paz no seu coração, para que você possa descansar, sabe? Sem o peso da dor, sem o peso da culpa, sem o peso do remorso, da mágoa te consumindo, porque isso é um veneno para nossas almas. Eu posso dizer muito com respaldo isso, sabe? Por muito tempo eu carreguei isso no coração. E hoje eu tenho paz porque o Senhor me direcionou para isso. O Senhor trouxe essa paz para o meu coração, me direcionando a perdoar, me mostrando os meus erros, me mostrando aquilo que eu carregava no coração que estava fazendo mal só para mim, sabe? Não é nem para o outro, faz mal para você, vai destruindo você por dentro. E hoje eu encontrei de fato a paz que excede todo entendimento humano. E eu deixo para você esse recado. Não perca a oportunidade, a gente nunca sabe o dia de amanhã, sabe? Se você tem alguém que você precisa perdoar, o momento é agora, faça isso agora, perdoe, ame, valorize, aproveite cada momento, porque a vida ela é um sopro. A gente nunca sabe o que vem o que está por vir. Então aproveitemos o momento agora, vamos aproveitar e valorizar as pessoas ao nosso redor, as pessoas que nos amam e a que a gente ama também. Porque afinal é isso que a gente vai levar no final das contas. As boas lembranças dos momentos vividos com as pessoas que a gente ama, gente. E é isso, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.